Verso 18. Ainda não chegamos à terra prometida, ainda não chegamos no desejo almejado, no desejo, no destino proposto, no destino almejado por nós. Não chegamos no nosso descanso, não chegamos ainda na completação da promessa, mas estamos caminhando, assim como o povo de Israel, na sua jornada no deserto, nós também estamos aqui, continuamos caminhando, mas está prestes de cruzarmos o rio e chegarmos naquele lugar que o Senhor mesmo está preparando para nós, tal qual Israel, a igreja caminha e tem esse mesmo desejo. Por isso vamos pensar um pouco sobre isso e como que Deus age, como que Deus trabalha nesse sentido. Josué capítulo 3, versos 14 a 17 e o capítulo 4, verso 18. Vamos ler ali. Josué capítulo 3, versículo 14 diz o seguinte: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Capítulo 4, verso 18. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá em abrirmos a Tua palavra, lermos ela, e assim, ó Senhor, estarmos buscando a Tua orientação para a nossa vida. Mais uma vez, nesta noite, rogamos que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco. Trabalhe em nós, muda-nos, restaura-nos, se preciso for, crie em nós um espírito novo, crie em nós, ó Deus, uma nova motivação, dá-nos, ó Deus, a alegria de poder sermos Teus filhos, Teus servos, dá-nos, ó Deus, a certeza de quem somos, como acabamos de cantar, para que assim, ó Pai, possamos sermos restaurados nas forças em Cristo Jesus para a jornada que estamos empreendendo aqui nesta terra. E sabemos que muitas coisas não entendemos, talvez muitas coisas nem aceitemos, mas que nós possamos descansar os nossos corações no Senhor e encontrar a alegria que vem do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Chegamos aqui a um ponto da fronteira entre a peregrinação do deserto e a entrada na terra prometida. Agora falta pouco. Agora realmente é só uma questão de atravessar um rio. É uma questão tão somente de passar um obstáculo que talvez para nós, dependendo do lugar, seria quase que intransponível, não hoje com embarcações e a tecnologia, mas para aquele tempo possivelmente poderia ser uma tarefa um tanto quanto dificultosa, porque o Rio Jordão ele tinha em alguns pontos, os pontos mais largos, até 30 metros de largura, e na sua profundidade 30 metros também, né? Então imagine você nadar 30 metros. Ontem a gente estava ali na piscina do irmão, ali tem o quê? 10 metros ali não? 10 metros? 12, 15? Comprimento.
10 metros. A gente já sofreu ali para dar uma nadadinha, né? Quem está acostumado, tudo bem. Mas imagina o povo anos ali caminhando no deserto, tendo que nadar com crianças, com animais, não tem como. Para nós hoje, pega uma balsa, né? Atravessa, tranquilo. Mas naquele tempo, todos até com seus animais, com crianças, às vezes crianças de colo, com um tabernáculo, todos aqueles materiais, a tarefa de atravessar aquele rio, por mais que ele seja pequeno, né? Por exemplo, em comparação com o Mar Vermelho, era uma tarefa bem difícil, que levaria talvez dias, quem sabe meses, para eles poderem ultrapassar. Mas Deus, na sua graça e no seu poder, fez com que aquele rio se abrisse. E percebam que a entrada do povo na terra prometida, ela se dá exatamente como começou a jornada. No começo da jornada, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho. E durante todo esse tempo eles estavam peregrinando. E agora, para entrar no seu destino final, Deus então abre o Rio Jordão para eles então concluírem a sua caminhada, a sua peregrinação. Vamos até Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Vamos lá no versículo 21, 22, 26 e 27. Êxodo 14, verso 21, 22, 26 e 27. Diz ali: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com o forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 26 e 27. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Nós temos duas situações, como falamos há pouco, muito parecidas. Guardadas as proporções das grandezas, ou seja, o Mar Vermelho é um mar, o Rio Jordão é um rio. Só aí a gente consegue perceber que há diferenças de tamanho, de grandezas aí. O mar, como eu falei, o Rio Jordão, nos seus pontos máximos, ele tinha 30 metros de largura. O Mar Vermelho tinha 30 quilômetros de largura. A diferença é 100 vezes a mais. É isso? É. 30 mil? 100 mil? 100 mil. Uau! Ficou feio, né? Os irmãos da matemática, por favor, ajuda o pastor. Mas o fato, irmãos, é que a diferença era muito grande. 30 quilômetros de Mar Vermelho para 30 metros de Rio Jordão. Mas guardadas essas proporções, eu queria saber qual exatamente é a diferença entre a passagem pelo Mar Vermelho e a passagem pelo Rio Jordão. O que é que nós percebemos de incomum entre uma passagem e outra? Lembram? Mar Vermelho? Moisés, o Senhor manda Moisés levante a mão, e o Mar Vermelho então se abre e todo o povo passa. Depois que todo o povo passa, Deus manda que ele estenda a mão sobre o mar, e ele estende e o mar retorna para o seu estado. Enquanto que no Rio Jordão, os sacerdotes pegam a arca, levantam a arca, e quando eles tocam na água, o Rio Jordão, as águas se abrem, e eles caminham até o meio do leito desse rio.
e todo o povo passa. E quando todo o povo passa, os sacerdotes saem com a arca levantada, e então, quando eles tocam a terra seca, as águas retornam. Qual é a diferença aqui? Quem pode falar? Claro que nós percebemos a diferença. É que, no primeiro caso, a travessia do Mar Vermelho, não havia sacerdotes nem arca da aliança. Moisés foi aquele que Deus usou para realizar esse trabalho. Estende a tua mão, o mar se abre. Depois que todos passam, você estende de volta a mão e as águas voltam. Por que Deus não usou Josué para fazer a mesma coisa? Há um líder aqui. E Deus tinha dito, como nós falamos algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, que Deus ia usar Josué tal qual usou Moisés. E o povo iria respeitar Josué tal como respeitou Moisés. Por quê? Porque Deus seria com Josué. Por que Deus não usou o mesmo expediente? Além de Deus ser criativo na maneira de ele fazer as coisas, nós percebemos uma diferença aqui, que agora há um grupo sacerdotal e um elemento muito importante, que é a arca da aliança que eles carregavam, que eles transportavam. Dessa forma, irmãos, nós temos aqui a importância que Deus dá, não a uma pessoa apenas, mas a importância para um grupo de pessoas, formada por Ele mesmo, chamada por Ele mesmo. Nós temos então homens que são chamados sacerdotes para entrarem no rio. Quando eles tocavam a planta dos seus pés na água, a água se abria e eles deveriam ficar ali, parados no leito do rio, sustentando a arca até que todo o povo passasse. O que é que o Senhor quer mostrar com isso? Que aquele povo sacerdotal, que é da tribo de Levi, eles eram importantes para o Senhor. Eles tinham a sua importância para o Senhor, Deus de Israel. Como esse povo foi formado? Se nós olharmos para Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Êxodo 28, 1. Depois de dar todas as orientações para Moisés com relação à construção do tabernáculo, no capítulo 21 do versículo 20, capítulo 1 do versículo 28 de Êxodo, diz ali: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para as vestes sagradas para Arão teu irmão, para a glória e ornamento. A partir daqui, Deus está estabelecendo Arão e seus filhos como sacerdotes. E Arão e seus filhos são da tribo de Levi. Toda a linhagem sacerdotal deveria vir de Arão e seus filhos. Mas nenhum sacerdote deveria vir senão da tribo de Levi, a não ser, é claro, os que vêm da geração de Melquisedeque, a segunda ordem de Melquisedeque, mas aí é uma outra questão. Mas percebam, Deus está aqui estabelecendo, depois da passagem do Mar Vermelho, na jornada do povo de Israel, Deus está formando uma classe especial para trabalhar no serviço do Senhor, no tabernáculo, na adoração.
E ele começa separando Arão e seus filhos. Eles, somente eles, de a linhagem de Arão, seriam os sacerdotes. Em Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, do verso 1 ao verso 5, vai dizer o seguinte: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, direito devido aos sacerdotes, da parte do povo dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu entre todas as suas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Os irmãos entenderam que aqueles homens foram escolhidos, 12, se vamos ler aqui no capítulo 3, vão perceber isso, foram colocados ali no meio do rio para sustentarem as águas enquanto todo o povo passava no meio delas. E o Senhor está, perceba a importância desse povo e como o Senhor está colocando uma função especial para esse povo, para os sacerdotes. E o que eu quero trazer aqui para nós é o seguinte: como foi a formação desse povo, tanto o sacerdote, a linhagem sacerdotal, como a tribo levítica, a tribo de sacerdotes que o Senhor separou. Quando o Senhor fez isso? Ora, o Senhor fez isto durante a sua jornada, a jornada do povo de Israel no deserto. Sabe onde eu quero chegar, irmãos? Da mesma maneira que o Senhor formou aquele grupo de pessoas, formou aquela raça, formou aquela tribo para oficiar no trabalho, no tabernáculo, na adoração ao Senhor, durante a nossa jornada aqui nesta terra, Ele também está separando pessoas para trabalharem para servirem no serviço santo, no serviço sagrado. E sabe quem são essas pessoas? Eu e você, a igreja. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E perceba que o Senhor Jesus Cristo não simplesmente pegou 12 homens, 12 apóstolos, e ali, esta é a minha igreja, de uma hora por todas Ele o fez. Não, durante a nossa jornada Ele está fazendo isso. Durante o momento em que nós estamos caminhando nesta terra, Ele está formando o seu próprio povo, para servir, para adorá-lo. Portanto, este povo que Ele chama de igreja, que somos nós, é eu, você, Ele está formando isto em meio a uma jornada desértica, em meio a uma jornada de tribulações, em meio a uma jornada de erros e acertos, de quedas e levantamentos. Esses somos nós. Arão errou, não, porque ele era sacerdote, que ele não haveria de errar. Ele errou quando o bezerro de ouro, e em muitos outros momentos ele foi talvez um tanto complacente com algumas questões, mas mesmo assim Deus o chamou e o colocou nessa função para adorá-lo, para servi-lo. A tribo de Levi, os próprios filhos de Arão depois morreram, lembra? Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, depois foram chamados os outros dois filhos para entrar nesse lugar, para oficiarem ali em todo o processo de adoração e de holocaustos que era feito no tabernáculo. Eles não eram homens perfeitos. Portanto, em meio a erros e acertos é que o Senhor nos chama. Em meio a falhas e fraquezas é que o Senhor nos chama. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. Estes somos nós. Mas mesmo assim o Senhor está nos chamando para uma obra, para um trabalho maravilhoso.
sabe o que é ir lá para os ribeirinhos, para trabalhar naquela missão, para estar aqui, para servir a Ele como sacerdote que somos, porque Ele está edificando. Perceba que Jesus diz: edificarei, isso é para o futuro, é um trabalho constante que o Senhor está realizando, e Ele vai fazer isso muitas vezes em meio a todas as tribulações que nós vivamos. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Romanos capítulo 5, versos 3 ao verso 5. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Perceba a perspectiva de Paulo aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Esse trabalho que o Senhor está realizando em nós não é mediante somente através de vitórias, somente através de coisas belas que vivamos, não é somente através de situações favoráveis a nós, mas através de lágrimas, através de dores, assim como o povo de Israel, assim como aquele povo, quantas vezes ele caiu, o Senhor teve que disciplinar, e eles ficaram ali anos tendo que rodear aquele deserto por causa da própria desobediência deles, e uma geração inteira, inclusive Moisés, não vai entrar agora na terra prometida por conta do pecado. Mas o Senhor prometeu que aquele povo haveria de entrar, e o povo agora está entrando, eles estão prestes a tocar o céu, a planta dos seus pés na terra prometida. Mas em meio a tudo isso, o Senhor estava formando um povo, não somente o povo de Israel que já estava formado, mas um grupo de pessoas chamados de sacerdotes, uma tribo chamada de Levi, para trabalhar e servir e se consagrar. Vocês lembram? Quando ali falou que a tribo de Levi não teria herança nenhuma na terra. Imagina se você fosse da tribo de Levi naquele tempo. E aí Judá recebendo a sua terra, estou de olho na terra, ainda tem aquelas bananas ali, eu gosto de banana, ela vai dar banana, eita, vou plantar umas bananas. Mas você é da tribo de Levi. Aí você vê Judá recebendo a sua terra, aí você vê Gade recebendo a sua terra, você vê Benjamim recebendo a sua terra, você vê Zebulon recebendo a sua terra, e todos os 11 recebem a sua terra. Manassés, Efraim, e por aí vai. Aí quando chega na vez de Levi, você está ali, nossa, eu vou aquela da banana, é nós. Não, vocês não vão receber terra. O que não vão receber, Senhor? Vocês vão oficiar aqui. Vocês vão ser a minha tribo, e vocês vão servir a mim no tabernáculo. Tem o tabernáculo, tem o ato na frente, a tribo de Levi vai ficar atrás, e vocês são responsáveis para desmontar, montar o tabernáculo, para limpar, fazer a faxina. Já limparam a churrasqueira depois do churrasco? Não é o melhor trabalho, né? É o trabalho de Levi. Apagar a luz, acender a luz, limpar. Como você se sentiria? Como eu me sentiria? Já estava pensando onde eu ia fazer a minha casa? Ia fazer uma cerquinha para o meu cachorrinho? Ali atrás eu vou colocar um boizinho, né? A tribo de Levi não é. Que essa tribo é minha. Sabe de quem estamos falando? De nós. Estamos falando de nós mesmos, da igreja de Cristo. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Vossos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. O Senhor nos chamou a mim e chamou você. Sabe para quê? Para dizer tudo o que você precisa sobre. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Já pegou aquele galho da sua árvore? Tem um galho que está demais, você pega e corta o galho. O que vai acontecer com aquele galho? Ele vai morrer. Ele vai secar. Ele não vai dar fruto. Se houver algum fruto nele, morrerá. Se houver alguma folha, uma flor, morrerá, secará. Não tem vida. Porque aquele galho, ele recebia, ele era nutrido pelo ramo no qual ele estava. Mas uma vez cortado daquele ramo, ele perde toda a sua vitalidade, toda a tua fonte de energia e proteína. Assim somos nós. E é por isso que Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se nós estivermos fora dele, nada poderemos fazer. Tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus Cristo. Paul Washer diz o seguinte: Jesus não é tudo o que precisamos, Jesus é tudo o que nós temos. Jesus não é tudo o que precisamos. Porque essa frase de Jesus, eu concordo com Paul Washer, e Paul Washer tem essas sacadas, né, bem interessantes assim. Se nós falarmos Jesus é tudo o que eu preciso, é como se eu tivesse a opção de tê-lo. Jesus é tudo o que eu preciso. Mas quando ele diz Jesus é tudo o que temos, aí não é opção. Porque se ele é tudo o que eu tenho, e eu não tenho mais nada além dele, se eu não usar dele, se eu não tomar dele, a minha vida, a minha energia, eu morrerei. E nada para ver. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja, porque é nele que nós estamos. Porque ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós estávamos mortos, nós já estávamos no inferno. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é o seguinte: eu vou tirar você do inferno, eu vou tirar você daí e vou dar-lhe vida. Nós já estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos tirou dali, daquela condição de morte e de condenação eterna. E eu vou tirar com mão forte e braço poderoso, porque o inferno não tem poder para segurar você. E aí ele nos deu vida. E é por isso que ele é tudo o que nós temos. Nós não precisamos de mais nada. O que você precisa de alegria, você precisa de restauração, você precisa de ânimo, você precisa de perspectivas novas. Aonde você vai encontrar isso? Qual é o método? Qual é a forma? Qual é o planejamento? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me ampara senão eu. Irmãos, isso está falando de salvação, mas não é só salvação. Quando Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que Ele é isso em todo o tempo para nós. Imagine que o crente, então, ele decide viver em pecado. Ele decide, então, que ele vai, ainda que é impossível pensar isto, né? Que um cristão, ele decide viver esse tipo de vida, mas vamos imaginar, e Paulo teve esse problema lá em Corinto, né? O que vai acontecer? Ele vai morrer. Não frutificará, nada fará. Tudo que diz respeito à vida cristã não terá graça para ele. Tudo que diz respeito às coisas do Senhor, ao reino de Deus, não terá graça para ele. Porque Jesus é o caminho da verdade. E nós precisamos estar nele, nós precisamos buscar nele. E ele é tudo o que de fato nós temos para reencontrar a alegria da salvação, muitas vezes. Davi vai orar: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E quantas vezes nós precisamos orar nesse sentido? Senhor, restitui a alegria da minha salvação, porque essa jornada que nós estamos passando não é fácil. Essa jornada que estamos empreendendo, Senhor, não é tarefa fácil. Somente com o Teu Santo Espírito é que nós podemos suportar. Mas o Senhor nos chama, mesmo em meio a todas essas provações, tribulações, porque essas coisas produzem em nós esta perseverança, esta experiência com o Senhor a cada dia, e assim vamos caminhando. Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para sofrer.
mas Ele nos chamou para vivermos única e exclusivamente em Cristo Jesus, para formar para si um povo zeloso de boas obras, a sua própria igreja. O Senhor está formando o seu povo, o Senhor está chamando cada um, membro desta igreja, para formar o seu corpo, o corpo do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando falamos do povo de Israel e vemos aquele grupo de homens, aquela tribo, aquela classe de pessoas, podemos pensar, essas pessoas somos nós. Porque assim como o Senhor formou eles no deserto, na peregrinação, Ele está nos formando também e nos aperfeiçoando a cada dia. E percebam qual era a função deste povo: servir na adoração. Números capítulo 8, versos 14 e 15. Números capítulo 8, versos 14 e 15. Números 8, 14, 15 diz ali: e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Eles vão fazer o trabalho da tenda da congregação, eles vão fazer o trabalho ali no tabernáculo, como nós já falamos. Este é o trabalho deles. Eles foram separados para esse tipo de serviço. Como nós vemos, ou já falamos, mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor não nos chamou, irmãos, assim como não chamou os sacerdotes, assim como não chamou a tribo de Levi, tão somente para ficar ali parados, olhando e dando orientações e conselhos para o povo. Não, a tribo de Levi estava ali para trabalhar. A tribo de Levi estava ali para servir de fato e meter a mão na massa. Da mesma forma, nós, a igreja, esse povo que o Senhor está formando durante a nossa peregrinação. E durante a peregrinação há trabalho para nós fazermos. E como nação santa que somos, como sacerdócio real que somos, Ele nos escolheu para trabalhar. E qual é o trabalho? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Nosso trabalho é proclamar a Cristo, nosso trabalho é servir ao Senhor, o nosso trabalho é estarmos vivendo para Ele, trabalhando na obra em todo o tempo. Eu não estou falando apenas de ministérios, eu não estou falando apenas de fazer coisas aqui nessas quatro paredes, como os irmãos sabem. Eu estou falando da nossa vida em consagração. Esse trabalho é de fato a nossa vida em consagração a Ele, a nossa família, tudo que fizermos, passamos para Ele, para a adoração a Ele, não simplesmente para o nosso próprio louvor. Lembra que Deus disse: a tribo de Levi eu tomei para mim. A grande questão aqui, para o que Deus te chamou, de que maneira Deus quer ser glorificado na sua, na minha, na nossa vida, na vida desta igreja. Não há nada neste mundo para nós. Quantas vezes, irmãos, estamos perdidos, atarefados com tantas coisas, acumulando-nos de tantas preocupações deste mundo. E quantas preocupações com relação ao futuro, com relação ao que vai ser, e eu preciso fazer isto, e eu preciso fazer aquilo outro, quando muitas vezes esquecemos do nosso principal objetivo, que é sermos sacerdotes. E o que implica em ser sacerdotes? Em primeiro lugar, ter acesso a Deus.
você tem acesso a Deus. Você não precisa de ninguém orando por você. Alguns segmentos, sabemos, entendem que ele precisa ir lá, ele precisa falar com aquela pessoa, com aquele ministro, para então aquele ministro orar para chegar a Deus e então ele ter essa bênção, essa resposta do Senhor. A igreja, como um sacerdócio real, todos os membros, eu, você, independente, nós somos pessoas que podemos sim chegar a Deus, porque você é um sacerdote. Você não precisa do pastor. O pastor não, a oração do pastor não é melhor que a sua. Já tenho falado isso, né? A oração do pastor não é mais forte que a sua. A oração do pastor é tão eficiente quanto a sua. Basta que nós aprendamos a orar. E aprender a orar não é falar bonito. Aprender a orar é a constância nesse tempo de oração com o Senhor. Porque você é um sacerdote. Você pode entrar ao trono de graça. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote conquistou isso na cruz do Calvário. E é claro que nós vamos aprendendo a orar. Nós vamos aprendendo a depender do Senhor. Assim como aquele povo aprendeu a depender do Senhor. Não somente o povo de Israel, mas a tribo de Levi. Eles tiveram que aprender a depender do Senhor. Eles tiveram que aprender a depender até mesmo para se alimentar. Porque eles não podiam ter um bezerrinho, eles não podiam ter uma ovelhinha para eles matarem e comer. A sua alimentação vinha do quê? Do pecado do povo. Quando o povo pecava, sacrificava o animal e os restos eram para a alimentação do sacerdote. E não é isso que o Senhor quer de nós, que nós desfrutemos dele, que nós nos alimentemos dele. Eu sou o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Irmãos, quão difícil é isso. Nós encontrarmos esse alimento, nós encontrarmos satisfação, nós encontrarmos tudo o que precisamos exatamente em Cristo. Mas nós podemos, porque nós somos sacerdotes, cada um de nós. E não somente isso, nós podemos servi-lo pessoalmente. Não é somente a questão de orar a Ele, ou chegar ao seu trono de graça em Cristo Jesus, mas nós podemos servir ao nosso Senhor, seja em qual área for. Como já falamos, seja aqui na igreja, no ministério, ou seja diante do seu vizinho, diante da sua família, você pode servir ao Senhor, de alguma forma proclamando estas virtudes, o poder do Senhor a todos aqueles que você conhece, através da sua vida, do seu testemunho, dos seus afazeres. Você pode servir ao Senhor. Não somente isso, nós podemos servir como sacerdotes intercedendo por outros. Nós estávamos orando aqui há pouco por pessoas, por irmãos, agradecendo, pedindo bênçãos, pedindo curas. Todos nós podemos fazer isso, porque o Senhor tem nos colocado como esse sacerdote, como esse sacerdote, porque essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. E se nós olvidarmos disso, se nós esquecermos disso, nós vamos perder o propósito para o qual nós fomos chamados. Imagine se Arão lá estivesse, vem alguém lá e precisa de um sacerdote para oferecer o seu sacrifício. Não, Arão não está agora. Arão foi lá dar comida para as galinhas lá. Agora não vai dar, rapaz, eu preciso agora. Não, Arão não pode. Imagine se o teu vizinho precisa de você. Eu não estou falando de horário especificamente, eu estou falando de testemunho. Imagine se algum parente precisa de mim e ele espera ver em mim aquilo que eu falo. O quê? Fé em Deus, confiança, testemunho. Mas quando ele vem a mim, ele não encontra isso. Eu não estou falando de separar tempo para aconselhamento, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de vida, eu estou falando de posição, eu estou falando de firmeza. O nosso testemunho fica, nossas palavras ficam. Acho que eu já falei sobre isso. Às vezes eu não gosto de falar porque parece que a gente quer se engrandecer. Não, mas são experiências pessoais e particulares. Mas acho que já falei. Eu sempre pegava o ônibus e descia. Eu morava na região, na Praia Grande, descia no ponto e caminhava até
a igreja, porque o ônibus não fazia, o caminho que ele ia não chegava até a igreja. Ele caminhava então, mais de 1 quilômetro até chegar na igreja. Né? E toda vez que eu passava por ali, estava com a Bíblia na mão e tinha uns jovens, né? Que estavam jogando bola ali. E muitas vezes eles tiravam sarro de mim, mas eu nem percebi que eles tiravam sarro. Lá vai crente, lá vai crente. Eu não percebi. E aí um dia, a nossa igreja fez ali um intercâmbio com os jovens de outra igreja, e a igreja era perto ali daquele onde aqueles jovens estavam brincando. E aí, um colega que era da outra igreja cristã evangélica, me convidou e eu fui lá com outros jovens, e aí ele me apresentou. E eu percebi que um jovem estava ali daqueles que jogavam bola, né? Esse é o Márcio, tal. Eu sei. O Márcio que todo domingo passa aqui, né? Papai não me conhece. Você passa aqui, a gente vê você indo para a igreja, mas você não imagina o quanto de sarro me tira de você. Né? Mas depois desse tempo, alguma coisa foi incomodando e eu resolvi vir à igreja. Ele foi à igreja e se converteu. Pelo meu testemunho, talvez não. Mas ele sabia que eu era aquele jovem que descia ali e com a Bíblia na mão ia até a igreja e todo domingo eu fazia isso. Eu não sei de que maneira Deus usou o meu testemunho. Talvez tenha usado outro jovem para falar de Cristo, também por isso. Mas quando ele me viu, ele falou: você é aquele rapaz que desce ali todo domingo e está com a Bíblia na mão e vai para a igreja. Nós tirávamos sarro de você, mas hoje eu me converti e entendi que você estava certo. Entende que eu não precisei ter momento nenhum com aquele rapaz? Vocês entendem que eu não precisei separar um tempo para fazer um discipulado? Não que isso não fosse certo, não que isso seja errado. Mas nem sempre esses métodos são exatamente os métodos que Deus quer usar. Quantas pessoas, irmãos, morreram? Quantas pessoas morreram sem saber como Deus os usou para ganhar outras almas? Quantas pessoas, talvez somente lá no céu, vão saber como que Deus usou a sua vida como um instrumento de salvação para outras almas, para servir como este elo entre nós humanos e o Senhor Jesus Cristo, como este instrumento, esta ferramenta que o Senhor quer usar, para que essas pessoas venham ao conhecimento de Cristo. E talvez nós não sabemos, porque se nós soubermos todas as almas que o Senhor usou para que nós fôssemos usados para que essas pessoas viessem a Cristo, talvez nós nos ensoberbeceríamos, talvez nós nos orgulharíamos, talvez nós nos acharíamos as melhores pessoas e os mais espirituais do mundo, mas Deus não faz isso. Será que Paulo imaginava que nós hoje estaríamos falando sobre ele? Será que Moisés imaginava que nós estaríamos falando sobre ele? Eu creio que não. Será que Josué imaginava que haveria uma igreja lá em Blumenau e que o pastor estaria usando o seu exemplo para trazer uma palavra num domingo para outras pessoas? Eu acho que não, eu imagino que não. Ele não faz ideia, ele não fazia ideia da repercussão que teria o seu testemunho. Nós não fazemos ideia da repercussão que tem o nosso testemunho, seja positivo ou negativo. Mas o fato é que o Senhor quer nos usar de forma positiva, porque somos sacerdotes. Nós somos pessoas que Deus chamou para esse trabalho, para depender dEle, nos alimentarmos dEle, viver para Ele, servi-lo. É claro que você pode estudar. Não estou dizendo que você não deve estudar. Cristo viu tudo, então não precisa trabalhar amanhã. Que bom, a pregação foi uma vez. Amanhã eu vou dormir até às 10, né? Não é isso que estamos dizendo. Estamos falando que sim, o Senhor é o nosso amigo. E tudo que você precisa para a sua alma, que eu preciso para a minha vida, é Cristo. Toque o joelho, vai, chore se preciso for, derrame o seu coração, diga: Senhor, talvez eu não estou confiando no Senhor o quanto eu deveria. Senhor, talvez eu não estou me alimentando de Ti o quanto eu deveria, mas eu preciso aprender isso. Senhor, como um sacerdote que sou, como um sacerdote que o Senhor separou para estar aqui, eu quero servir a Ti. Eu quero falar do Senhor a outros. Eu quero que o meu testemunho seja efetivo na vida de outros, para que outras pessoas possam vir ao Senhor.
eles possam conhecer o sacrifício definitivo, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, o Senhor formou esse povo em meio à tribulação, em meio a essa jornada, em lutas, erros, falhas, limitações e acertos, mas o Senhor estava formando aquele povo, aquela tribo, para serem sacerdotes. Da mesma forma que Ele está nos formando nesse deserto que estamos passando, para sermos sacerdotes, para servirmos a Ele. Uma coisa interessante que fica para nós ali, naquela experiência, e com isso eu vou terminar. Versículo 14 de Josué, capítulo 3, vai dizer: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Edã, que fica ao lado de Sarpó. Versículo 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto a travessão do Jordão. Eles tinham que carregar a arca, e em passando, chegando no meio, eles tinham que segurar a arca. Vocês sabem o que tinha dentro da arca? Tinham 3 elementos. Dentro daquela arca, daquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro, tinha 3 elementos: as pedras da lei que Moisés recebeu do Senhor, o cajado de Arão que floresceu, e uma cumbuquinha com maná que Deus mantinha ali como testemunho. As tábuas da lei, o cajado de Arão e maná. As tábuas da lei é a sua palavra, o cajado de Arão a sua direção, e o maná, sua provisão. A igreja de Cristo, como sacerdotes que somos, temos a responsabilidade de segurar esta arca, ou seja, manter a palavra. Lembra que nós lemos no início, na introdução, como deve proceder na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem deve segurar e manter a palavra do Senhor? A igreja dele. O sustento que nós devemos entender como nossa missão é de sustentarmos a palavra, não que em nós esteja esse sustento, porque é a palavra do Senhor e Ele mesmo vai manter a sua palavra, mas Ele incumbiu-nos de vivermos esta palavra, praticá-la e transmiti-la, ou seja, como coluna e baluarte da verdade nesse tempo, é a igreja de Cristo, porque o mundo não vai fazer isso. As pessoas lá fora muito pouco estão preocupados realmente com a palavra do Senhor, mas a igreja de Cristo foi dado-lhe o privilégio de sustentar esta verdade, de viver esta verdade, de pregar esta verdade. E através desta verdade, viver a direção do Senhor. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E elas me seguem. Nós vamos seguir ao Senhor. A igreja de Cristo segue o seu pastor. As pessoas estão cada uma vivendo conforme querem, seguindo os seus próprios caminhos. Qual é o nosso desafio? Seguir aquele caminho que o nosso Supremo Pastor está estabelecendo para nós. O cajado de Arão mostra a direção de Deus. Assim como um pastor tem o seu cajado para guiar as suas ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, Ele está dizendo: eu quero guiar vocês. Ó irmãos, talvez quantas igrejas estão perdidas, pensando o que fazer para servir ao Senhor e para ser mais relevantes no seu tempo, quando que o único método, o único trabalho que nós temos
É seguir a Cristo. É só isso. É só seguir a Cristo. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um será muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Como nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansar na sua direção. Como um pastor que ama as suas ovelhas e morreu e deu a sua vida por nós. Precisa de amor maior do que este. Basta apenas confiarmos nele. Permitir que Ele nos dirija conforme a sua vontade. E a provisão, talvez não precisamos falar mais sobre isso, mas o Senhor Jesus Cristo é a nossa provisão. Pensamos, Ele é o pão da vida. Ele é aquele nosso alimento. Ele é aquela água que, se bebermos dele, não teremos jamais sede, pois fará em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, como Ele mesmo vai dizer para a mulher samaritana. Ele é tudo o que precisamos como alimento. Não precisamos nos delongar mais nesse assunto. Mas percebam que aqueles homens, aquele corpo sacerdotal que o Senhor estava formando, está dizendo que a igreja é também um corpo de sacerdotes que o Senhor está formando aqui neste caminho que estamos empreendendo. E há um trabalho, é uma função para nós. Mesmo que em tribulações e provações, o Senhor está nos formando. E para que possamos realizar esse trabalho, um trabalho sacerdotal. Chegarmos ao Senhor, orarmos a Ele, servir a Ele, de interceder por outros, de fazer outros conhecer o sacrifício de Cristo Jesus. Você quer um propósito para mim? Nós queremos realmente um propósito real para a nossa vida. Esse propósito é sermos sacerdotes, porque somos sacerdócio real. Porque Jesus Cristo é Rei, e nós somos sacerdotes juntamente com Ele. Não há propósito maior, não há vida mais brilhante do que realmente encontrarmos tudo em Cristo Jesus e termos a função de sustentar, de segurar esta arca, a palavra do Senhor, o nosso testemunho, como sendo ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizendo para o mundo: eu não preciso de nada. Pode todas as coisas fugirem, pode o sol não brilhar, mas Cristo é o meu Senhor. Você pensa assim? Há lutas? Claro que há. Há dificuldades muitas vezes para entendermos isso? Claro que sim. Há muitas vezes a insatisfação até mesmo para concordarmos com certas coisas? É claro, somos seres humanos. Mas perceba, o Senhor te chamou para servir a Ele. E Ele quer usar você em todo o tempo para ser esse sacerdote, esta sacerdote, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Se alguma coisa esteja impedindo isso, que possamos julgar, possamos deixar e encontrarmos toda a paz e alegria em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pelo exemplo daqueles homens sacerdotes que levavam aquela arca, aquele utensílio tão precioso, que demonstrava a tua grandeza, teu poder, teu amor e misericórdia ao teu povo. Da mesma forma, Senhor, nós como igreja, sacerdotes que somos, como a tua palavra mesmo nos diz, nós rogamos que o Senhor nos dê a tua graça para realizarmos a nossa função. Sabemos quem somos, sabemos a nossa própria identidade, e com isso, ó Pai, realizarmos a função que o Senhor tem para nós, que é de proclamarmos o poder, as tuas virtudes, a tua graça e misericórdia a este mundo que ainda não te conhece. Abençoa-nos nesta semana. Muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a esta igreja, por cada família, por cada momento, por cada provisão, e dessa semana que temos, ó Deus, que o Senhor também nos guie, nos oriente e nos guarde pelo teu poder. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, irmãos, que Deus abençoe e uma boa semana a todos, na graça do Senhor.